Ele fez doutorado em economia, então já tirou um pouco da minha culpa. Sócio fundador da DZ Negócios com Energia, firma de aconselhamento, estruturação e desenvolvimento de negócios, focado na indústria de energia no Brasil. Foi o primeiro diretor da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, promoveu os primeiros leilões da abertura do setor de petróleo e gás natural. Foi secretário de Energia do Estado de São Paulo, liderou reformas e processos de privatização das companhias de eletricidade e gás do Estado, criou a Comissão de Serviços Públicos de Energia. Foi presidente dos conselhos de administração, e agora são diversos lugares, Vale, Light, etc. Foi membro de conselho de administração do Banco do Brasil, outros diversos lugares também. Consultor de diversas empresas, professor da Universidade de Campinas, Departamento de Energia, professor nosso aqui da PUC também, coordenador do programa de energia da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Consultivo da Norte Energia. Então, eu tenho um grande prazer de passar a palavra para o professor Tarcísio Bernstein. Obrigado, Ângela. E muito prazer estar aqui. Recentemente eu recebi um diplominha de 20 anos de professor da PUC. Na verdade, são mais de 20 anos, né? E vejo queridos colegas estudantes, como a Ângela, mas ele era monitor, você não era mais estudante na época. E é muito gratificante isso aqui. Queria cumprimentar o professor Sidney, retomar a Constituição da etapa justificadamente. E eu entendo, eu vou botar um cronômetrozinho aqui para tentar respeitar. Tá? Eu entendo que essa questão que foi colocada, você falou do doutorado em economia. Né? Eu, quando estava muito em dúvida do que fazer como estudante, ainda antes do vestibular, meu pai me levou com um amigo que na época tinha um poder muito grande em termos de papel de governo, era uma pessoa muito bem qualificada. E eu disse, eu não sei se eu faço economia, administração, eu faço engenharia. Aí ele me falou uma frase sobre isso, disse, olha, se você está em dúvida, faz engenharia, porque o engenheiro sempre poderá ser um economista, mas o economista jamais será engenheiro. E aqui não estou menosprezando o papel do economista, não. E foi a minha trajetória. Fiz uma graduação em engenharia mecânica, um mestrado em engenharia mecânica também, depois fiz sorte de fazer um doutorado em economia. Depois com foco em energia. E realmente a gente não conhece nenhum economista com doutorado em energia, pelo menos que eu saiba. Então, essa questão, e depois eu caminhei muito para a questão da interdisciplinaridade que foi levantada aqui. Eu acho que essa é uma questão que mudou no mundo, é o processo da relação entre áreas completamente diversas. Isso, eu tive uma experiência importante, só que eu voltei para o Brasil, na Unicamp, mas principalmente na USP, quando nós montamos o que a gente chamou de Programa Interdisciplinar de Planejamento Energético. E onde nós tentávamos você ter uma competência só de engenheiro, uma competência só de economista, só de físico, ou de ambientalista, você precisava juntar, o grande desafio era juntar essas competências de uma maneira adequada. No caso específico aqui, o tema que me foi proposto, originalmente seria o professor Edmar, que trabalha aqui conosco no Instituto de Energia, trabalha com muita intensidade também nessa questão da transição energética. Transição energética virou um assunto que extrapola questões técnicas, é um assunto de governo no Brasil, é um assunto que se discute no Pacto Global da ONU, se discute na coisa, enfim. Um grande processo de transição energética em função da questão da emergência climática que o mundo vive claramente. Nós tivemos dados da semana, mas no ano passado, março de 23, foi o período mais quente, foi detectado o período mais quente de temperatura na Terra. Existe um consenso
a ciência, ela caminha, principalmente na engenharia um pouco menos, nas ciências exatas um pouco menos, mas em geral a ciência caminha para o consenso, né? E é um dos maiores consensos de que parte, do que grande parte, eu estou dizendo, a maior parte do que está acontecendo no mundo é antropogênico, que é causado pelo homem, principalmente pela questão da queima de combustíveis fósseis. Eu estava falando aqui alguma coisa que todo mundo está acostumado a ver, e que se preconiza que o limite que já não será atingido, se preconizava até pouco tempo atrás, o limite não será atingido de 1,5 graus de aumento médio de temperatura da Terra em relação aos primórdios da Revolução Industrial, e mais ou menos meados do século XIX. Então, nós temos aí um desafio, e eu acho que a questão mais importante, acho que é discutir esse desafio, que é o processo da chamada descarbonização da economia, ou seja, você fazer com que a economia cresça, a economia avance. E aí, quando eu digo economia, não são só os indicadores econômicos, são todos os impactos do crescimento econômico, que foi falado aqui pelo professor Álvaro, a questão de desigualdade, a questão de um desenvolvimento que seja voltado à melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente. E a descarbonização, no fundo, hoje, que nós temos o desafio chamado 3D. Eu vou falar mais voltado à questão, focado mais no setor energético. O setor energético é o vilão, o grande vilão do mundo da questão de emissão de combustíveis fósseis. Não por acaso, a grande mudança nas economias ocorreu a partir da exploração do carvão mineral, o advento da máquina a vapor, que é considerado, inclusive, um marco de transição para uma primeira revolução industrial, foi a máquina a vapor, que foi possível principalmente pelo uso de carvão no século XVII para o século XVIII. Depois a gente teve outra mudança importante no final dos anos 1800, mais ou menos 1860, quando começou a exploração comercial do petróleo. E o petróleo demorou 100 anos para ultrapassar o carvão. E aí você diz assim, bom, então houve uma substituição de petróleo e do carvão pelo petróleo. Não. Na realidade, o mundo começou a consumir petróleo de uma maneira mais intensa. A indústria automobilística deu um grande salto no início do século XX, mas se a gente pegar um dado de agora, eu disse que o petróleo ultrapassou o carvão por volta de 1960. Demorou 100 anos para ultrapassar o carvão. Hoje, nós consumimos 3 vezes mais carvão do que em 1960. Então, não é esse conceito da transição energética simplesmente pela... você vira a chave para um lado de um e vira a chave para o outro lado de outro. Não é assim que funciona. E nem tem como funcionar. Você tem equipamentos, você tem obsolescência, você tem usos específicos, você tem costumes, você tem a geografia, você tem a disponibilidade, você tem a questão econômica. Só que o mundo hoje está vivendo essa situação. Esse é o grande dilema, essa é a grande discussão. É a grande discussão que, quando falei dos 3Ds, o primeiro, descarbonização, o segundo é a questão da digitalização. O mundo vive uma revolução da digitalização, que a gente não sabe direito. E aí entrou, eu estive cerca de 15 dias atrás num evento nos Estados Unidos, que é um evento super geral sobre inovação, cultura, enfim. O South by Southwest em Austin, Texas, que tem 1.800 eventos em 6 dias. E em todos, transversalmente, em todos, a questão da inteligência artificial, em qualquer área, foi determinante. E o que foi muito claro também é que ninguém sabe direito para onde a gente vai caminhar em relação a isso. Teve uma exposição da editora da revista de tecnologia do MIT, onde eles colocam as 10 tendências, que sempre colocam todo ano as 10 tendências para o ano seguinte, e há uma certa, vamos dizer assim, dispersão dos conceitos de desenvolvimento que a gente pode esperar. Outras pessoas, outros gurus também, e outros futuristas também,
com outras perspectivas bastante diferentes, mas todas elas a questão da digitalização da inteligência artificial é muito importante. Então, o segundo D é a digitalização. E o terceiro D, que é super importante também no setor energético, é o conceito da descentralização. Antigamente, quando você fazia o planejamento energético, eu digo, o setor público principalmente, você tinha grandes hidrelétricas. O Brasil é um país, e aí eu vou caracterizar um pouquinho o Brasil é um país de base elétrica essencialmente hidráulica. Você tinha grandes usinas e você tinha um pouco de térmica e você manobrava com uma certa facilidade, vamos chamar assim, o despacho da energia elétrica no Brasil. Se foi acrescentando linhas de transmissão, o Brasil tem um sistema integrado nacional que é talvez, na China, talvez chegando agora, mas tradicionalmente o setor elétrico mais integrado do mundo, em termos de dimensões territoriais, em termos de operação. O Brasil foi, durante um bom tempo, talvez se não for o primeiro, segundo, por aí, como operação do sistema. O que acontece em função, primeiro, de tecnologia, de economicidade e da disponibilidade, você hoje tem uma situação onde a produção e a demanda, a oferta e a demanda estão muito próximas, ou estão no mesmo lugar. Se aqui em cima a gente colocar painéis solares, eu estou produzindo energia, consumindo energia no mesmo lugar, só que isso multiplicado hoje por cerca de 3 milhões, o número é esse, a gente fica imaginando como é difícil você operar um sistema que você não tem. Antigamente, ele mandava um sinal para o operador de Tucuruí ou para o operador de Porto Primavera, no sul de São Paulo. Hoje você não manda sinal para ninguém. Quem manda sinal é a oferta que você está promovendo no sistema. Então, nós temos hoje uma situação dentro desse processo da transição energética, que é renovável, hoje 92%, 91%, 92% da nossa matriz elétrica é renovável. Mais de 90% da energia marginalmente que é acrescentada ao setor também é renovável. Então, ela é muito descentralizada e ela é muito compactada. Então, você tem uma transição de oferta e tem uma transição de demanda também, muito importante. E o Brasil é muito diferente, e essa é uma questão interessante. O Brasil, eu não diria nem que é um caso particular, é um caso singular no mundo, porque se a gente pensar em transição energética, eu não ponho normalmente esse slide só para não. Eu sou muito indisciplinado. Eu fiz uma série de anotações e não olhei a minha anotação. Eu trago minhas anotações, por isso que eu também não importo muito dos slides. Mas o Brasil, quando eu digo que a gente é muito diferente, e no caso positivamente, na questão de transição energética pelo lado da oferta, a gente pode dizer que o Brasil já transitou. Se existe o verbo transitou, já transitamos energeticamente. Porque nós temos uma base de produção de eletricidade muito próxima de 100%, dificilmente nós chegaremos a 100%, pode crescer ainda mais, mas é um número muito importante. A nossa matriz energética global, envolvendo todos os segmentos, é de 48% renovável, quando, no caso dos países, eu peguei aqui, no caso dos países desenvolvidos, ela no mundo, de uma maneira geral, é 14%, e nos países desenvolvidos, 11%. Então, nós temos uma disparidade a favor do Brasil em termos de sermos renováveis, e como eu falei, né, na energia elétrica, mais de 90%. Se a gente pegar o automóvel, o veículo leve, levando em consideração que a nossa gasolina, que a gente chama de gasolina, uma mistura de gasolina e etanol, 27%, tendendo a crescer agora, né? Tem propostas, tem projetos de crescer para 30%, mais 27% etanol. E mais os carros etanol, que, aliás, curiosamente, o Brasil, falando da singularidade brasileira, o Brasil é um país do mundo que tem um carro complexo. Se você somar a nossa gasolina mais os carros de etanol, nós temos 50% da nossa frota de veículos leves renováveis.
E o que é muito impressionante. O segundo lugar, fica próximo disso, que não chega a 10%, é os Estados Unidos. A França está em torno de 4%, a Alemanha está em torno de 1%. Então, nós temos aqui no Brasil uma situação bastante positiva em termos do nosso, vamos dizer assim, tanto da nossa oferta quanto do nosso fluxo de energia. Por outro lado, e aí é o problema, o Brasil é o 7º emissor do mundo de gases de efeito estufa. Aí você diz assim, bom, se é combustível fóssil de energia, por que o Brasil é o 7º emissor? O Brasil é campeão de desmatamento. E, normalmente, no mundo, você tem, em termos de emissões, 75% de energia e usos industriais e 25% a sigla em inglês é FURU, é uso da terra, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. 75% de atividades ligadas à economia, e ao uso dos combustíveis fósseis, o resto ligados à economia agrícola. No Brasil, o contrário, exatamente o contrário. No Brasil, você tem 75% de desmatamento ligado à questão do uso da terra, seja desmatamento, pecuária e agricultura de uma maneira geral, e só 25% que não tem a ver com essa área, sendo que no caso de energia, só 18%, e a maior parte desses 18% é o setor de transporte. Como eu falei, o setor de geração de eletricidade é bem baixo, é bem pouco relevante. Então, nós temos meios, e isso está acontecendo agora, se os números se confirmarem, se o Brasil conseguir resolver a questão do desmatamento, nem que seja progressivamente, e a questão da agropecuária, a agropecuária brasileira, ela é em parte, como tudo, né, que no geral, ela é em parte muito, muito eficiente, e ela, em parte, ela é muito deficiente também, porque você usa, muitas vezes, critério de botar um pouco de boi e fazer um pasto só para justificar um desmatamento. Então, por exemplo, se você pegar mesmo um dado de rentabilidade, é extremo, o Brasil nunca vai chegar lá, e a maioria das coisas não sei. Rentabilidade da pecuária. Salvo engano, na Costa Rica se extrai 2.500 quilos por cabeça por hectare. No Brasil, 80. Quer dizer, tem uma disparidade, não vamos chegar em 2.500. Mas também 80 não é possível. Então, você tem aí meios de você, primeiro, combatendo o desmatamento, com melhoria da nossa estratégia de exploração pecuária. O Brasil pode ter um papel ainda muito mais relevante na questão das emissões. As nossas emissões, mesmo assim, nós somos 1/7, tipo, cada cidadão americano, nós somos 1/7 do que emite per capita o cidadão americano e 1/3 do que mais ou menos o chinês tem. Então, em termos de emissões, o Brasil, como eu falei, o Brasil ele é importante por causa do desmatamento. Agora, hoje, o grande vilão, em termos atuais, de fluxo, é a China, seguida dos Estados Unidos. A China, 25%, os Estados Unidos em torno de 15%, 16%. Se nós pegarmos 40 anos do estoque, aí China e Estados Unidos estão quase empatados, em torno de 25%. E se você pegar a União Europeia, considerando ainda a Inglaterra como sendo União Europeia, você tem quase 70% das emissões. Então, você pegar os últimos 40 anos das emissões, você tem 40%, quase 70% em China, Estados Unidos e União Europeia, ou seja, nos países desenvolvidos. Se pegar muito mais que os 40%, pegar antes ainda após a Revolução Industrial, esses números provavelmente ainda terão mais, talvez não com a China, que a China teve uma entrada mais recente. E aí entra a questão da grande discussão sobre a questão que eu chamei de emergência climática, com uma nova, vamos dizer assim, uma questão nova que apareceu de uma maneira mais forte depois da guerra, do início da guerra na Ucrânia, que é a questão da segurança energética. Ou seja, até então, a globalização e a pandemia também afetou muito isso, né? Colocando em questão muito sobre a globalização como um mundo civil dependente, não mais
da sua economia, mas de cadeia de suprimento pelo público. A pandemia fez aflorar alguma coisa que é óbvio que se o mundo fosse super cooperativo, seria melhor você pegar as competências específicas de cada país e poder trocar. Mas essa troca se revelou limitada quando nós tivemos a pandemia e se revelou limitada também no campo de energia quando houve a invasão da Ucrânia, um corte do gás da Rússia para a Europa. Então, criou-se um novo vetor. O primeiro vetor é a chamada emergência climática, o segundo vetor é de segurança energética. E essa discussão ela vem acompanhada também de uma reação que ficou mais clara nas duas últimas COP, das conferências das partes, né, da ONU, que ocorre todos os anos, que ano que vem vai ser aqui no Brasil, em Belém. Esse ano vai ser no Azerbaijão. Ano passado foi em Doha, ele tinha sido em Glasgow e no Egito. O que a gente percebe nas duas últimas é a ascendência do poder do setor petrolífero como se fosse uma reação vamos dizer assim, à pressão da questão da redução da emissão de combustível, de gás de efeito estufa por combustíveis fósseis. Um dado relevante é que hoje 80% da energia do mundo, 80% da energia do mundo, ela é de origem fóssil. Então, você não tem condição de dar um cavalo de pau nas economias. Primeiro, as que já existem, que usam, ele não vai da noite para o dia, é impossível, é irreal você imaginar que você consegue dar uma freada bruxa sem grandes consequências. E aí você entra com uma outra questão. Cabe a quem pagar essa conta, ou cabe a quem se sacrificar para pagar essa conta. Se nós pegarmos tanto o estoque quanto o fluxo, não são os países emergentes do desenvolvimento que causaram, vamos dizer assim, que porque os gases de efeito estufa eles se acumulam, né? Eles se acumulam e a gente está, cada vez que a gente acelera o comando da gente está emitindo CO2 e esse CO2 vai ficar por um bom tempo aumentando o estoque represado dos gases de efeito estufa, principalmente do CO2, e que é responsável pelo aquecimento da Terra, não pelo aquecimento da Terra, a Terra felizmente é aquecida pelo CO2. O efeito estufa não é uma coisa maléfica. Graças a ele, a gente vive nas condições que a gente vive. Se tivesse o efeito estufa, a gente viveria numa temperatura de menos 50 graus permanentemente, a gente estaria aqui. Então, é esse aumento que acontece. E aí a questão relevante desse processo, a questão relevante desse processo é que há um forte desequilíbrio em termos de regionalização, em termos de desenvolvimento econômico. E a grande discussão no mundo hoje é quem paga a conta. Quem paga a conta no passado foi quem fez e que apontam hoje não, hoje você não pode. Hoje você não pode porque a gente sabe que no caso, você tem a poluição local, a poluição regional, a poluição planetária. O efeito do gás de efeito estufa é uma poluição planetária. Então, qualquer coisa que você faça aqui vai ter impacto em qualquer lugar do mundo, impacto global. Então, o que a gente tem hoje, como eu falei, urgência climática, a questão da segurança energética, e entra, se a gente fizer um triângulo, e entra a questão do desenvolvimento regional, das disparidades que o mundo tem em termos de quem precisa se desenvolver e para se desenvolver em boa parte você vai precisar de combustíveis fósseis. Não adianta você imaginar que você vai usar biomassa para todo mundo. Um exemplo muito claro que ocorre na África, uma parte da África, a África é um continente muito diversificado também, mas numa parte da África você tem mulheres e crianças que têm graves problemas pulmonares por um motivo, porque se cozinha com lenha. Você cozinha com lenha, primeiro você passa o tempo colhendo lenha. Quando você vai colhendo lenha, você vai promovendo o desmatamento.
Então, você vai promovendo um desequilíbrio não só local, para a fauna e para a flora, mas você está catapultando o efeito estufa. E vão cozinhar com aquela lenha e aspirando os gases e as fuligens. E são pessoas que com 30 anos morrem de problemas pulmonares. Mas bom, se tiver um botijão de GLP, a coisa terá mais. Aí é combustível fóssil, aí eu vou botar o GLP. Então, você tem uma questão humana nesse processo, que, de alguma maneira, é parecida aqui no Brasil, que a gente, às vezes, vive muito longe da realidade de famílias mais pobres, por exemplo. Isso acontece no interior do Nordeste. E quando o gás do botijão fica muito caro, eles vão cozinhar e usam álcool. E a quantidade de acidentes de pessoas queimadas por conta do uso do álcool, aí você começa a questionar quais são os parâmetros que você tem em termos de enfrentamento dessa questão. O mundo está muito diferente em relação a isso. A China é hoje quem mais investe em energias renováveis, disparado, e é quem mais emite em termos de combustíveis fósseis, também disparado. Um quarto, hoje, das emissões do mundo é da China, e a grande maioria, quase 50% do investimento em fontes renováveis é da China também. São escalas bastante relevantes. O que a gente tem aqui, então, nesse processo, primeiro, tecnologia, para falar um pouco do que, de alguma maneira, toca aqui no evento do CTC. A questão tecnológica é super relevante em termos de você ter alternativas. Agora, tem a questão do tempo. Então, listei, por exemplo, hidrogênio verde. Hidrogênio verde é aquele produzido, né, a partir de fontes renováveis. Né? Você promove a eletrólise da água a partir de fontes renováveis de energia. O que pouco se fala, mas se você pegar nos últimos 30 anos, o que mais reduziu a emissão de efeito estufa no mundo, a fonte de energia que mais reduziu a emissão de gás de efeito estufa, a fonte de energia chama eficiência energética. Ou seja, não é a produção de energia, é a não produção de energia. Energia que pode deixar de ser produzida a partir do processo de eficiência energética. E uma terceira linha, que é a linha preconizada pelas empresas de petróleo. Que é o que dizem, que dizem o seguinte: vocês vão precisar de petróleo durante muito tempo, que é verdade também. As estimativas variam de um início e uma queda suave da demanda de petróleo a partir de 2030 e até 2040, entre 2030 e 2040. Ou seja, ainda tem muita demanda de petróleo no mundo e vai ter durante muito tempo. Só que há um descompasso no tempo do agravamento das questões, das questões vinculadas ao aumento das emissões e ao aumento da temperatura. E não é só a questão da fauna ou da flora, por exemplo. Quando você afeta a fauna e flora, você afeta a agricultura, você afeta países, processos migratórios de pessoas. Boa parte do que ocorre hoje no mundo, que um dos grandes problemas do mundo hoje é o problema da imigração. A gente acompanha aqui no Brasil, a gente nem tem tanto, a gente tem um pouco no norte, por conta da Venezuela, mas é por outra questão, uma questão política. Mas a Europa, hoje, o grande problema da Europa são os movimentos migratórios, que muitas vezes têm a ver, ou da América Central, ou seja, com as mudanças no perfil de produção de alimentos, da capacidade de produção de alimentos, muito parte também de mudanças climáticas, como a Groenlândia, por exemplo, tem áreas onde já não há, no inverno, uma recomposição da camada das geleiras originais. Então, você tem essas mudanças que vão fazendo que as pessoas se mexam também, que elas se mudem historicamente. Se pegar, os antropólogos são muito bons nisso, porque eles mostram que os grandes movimentos migratórios
os grandes descobrimentos, é que as pessoas dizem, não, vamos lá descobrir uma América, não, ou vamos lá descobrir, não. Ninguém saiu só por isso. Claro que teve, mas muito antes da história que a gente conhece, mais recente, do século XIII, XIV, XV, os movimentos migratórios de ocupação têm muito a ver com questões de glaciações, com questões de aquecimento, enfim, e que a gente pode estar vivendo hoje também, só que de uma maneira diferente, por conta dos países, da capacidade dos países de poder absorver ou não esses movimentos. Então, a tecnologia que, enfim, é muito mais dependida pelas empresas de petróleo, mas também é uma tecnologia que, em termos de laboratório, ela já é possível. A escalabilidade dela é que a gente tem que discutir mais, que é a questão da captura de carbono. Seja a captura de carbono no campo, na saída do campo, que tem uma emissão muito grande, e seja a captura de carbono no ar. Existem questões que estão um pouco discutidas, a questão dos mares, o maior reservatório de absorção de carbono, de CO2 do mundo, são os oceanos. Os oceanos também estão tendo problemas pouco elencados, que tem muito a ver com a questão da pesca predatória, da mudança da fauna e da flora subaquática, e que os plânctons, que são os grandes absorvedores de CO2, estão mudando a sua característica em alguns lugares, estão deixando de existir. E deixam de ser absorvedor, não é a água que captura, é o que são as matérias orgânicas, principalmente, que necessitam daquele CO2 para se desenvolver. Então, como se fosse um grande desmatamento no mar. Isso está acontecendo também. Então, o que a gente tem, e aí eu diria, no CTC, eu acho que o professor Álvaro, de alguma maneira, transitou essa questão, a questão da interdisciplinaridade, que foi colocada aqui, e nós temos que começar a conversar com outras áreas para ver que tipos de projetos. Antigamente, quando eu entrei aqui na PUC, existiam empresas de engenharia que hoje não existem mais, mas a gente pensava assim, não, eu quero sair contratado pela Natron, pela Promol, mas era fazer linha de transmissão. Hoje a coisa não é tão simples, né? A coisa não é mais dessa maneira. Primeiro que as pessoas buscam um propósito. E segundo, que se você ficar só restrito à, à sua caixa, aquela caixa é importante. Ela vai se colocar em algum lugar que vai precisar daquela ciência, vamos dizer assim, ou daquele desenvolvimento tecnológico. Então, você precisa entender, olhar para fora, que aquilo ali, de alguma maneira, vai poder efetivamente contribuir. Claro que a própria contribuição pessoal já é uma contribuição coletiva. Quando você se desenvolve pessoalmente, você se capacita, você se potencializa como um grande contribuidor coletivo. Mas é um pouco mais do que isso. É a conversa com outros agentes e outras pessoas que, de alguma maneira, tenham uma vinculação à árvore no solo com o minério do subsolo. Então, hoje, tem um dado importante também, por exemplo, daqui até 2050, o planeta vai receber mais 2 bilhões de habitantes. Sendo que esses 2 bilhões de habitantes, e na sua maior parte, eles vão estar nos países emergentes e nos países de desenvolvimento. Que são aqueles que mais precisam. Se a gente pegar consumo de energia per capita, nós vamos chegar aos padrões americanos, aos padrões europeus médios, né? Porque nos Estados Unidos as desigualdades também são cada vez mais gritantes. Mas se a gente pegar a média, nós não vamos chegar a próximo. Muitos de nós nessa sala temos um consumo bem maior que a média do americano. Eu estou dizendo a população, de uma maneira geral, não vai chegar. Mas nesses países, essas 2 bilhões de pessoas, serão pessoas que vão precisar, porque quer dizer, que depois de nascer gente, energia é o maior predador que tem no mundo. Né? Primeiro nascer, cada um de nós é um predador natural, precisa se alimentar, beber água, se deslocar, se vestir, enfim, toda a atividade. Não existe energia limpa, né?
Dizer isso aqui é fácil de entender, né? Quem estudou termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, você não tem energia ali, qualquer processo de transformação, você tem uma degradação. Então, você tem meios de produzir menos, vamos chamar de sujeito. Ah, mas o eólico, eu não, vocês estão acompanhando problemas sérios de quem tem instalações eólicas perto de casa, por exemplo, que vão desde de mortes de pássaros, barulhos, interferências eletromagnéticas, paisagem, o que seja, mas não tem, você não tem nada de assim, é lindo o vento, lindo o sol. Você tem hoje problemas sérios de descarte de painéis solares, a própria construção de painéis solares, e quando eles chegam no fim da vida útil, o que fazer com aquilo lá, enfim, não tem nada que venha assim, nenhuma benesse. Você tem melhor do pior. O melhor que eu posso assistir é usar de forma eficiente. Eficiência energética, eu acho que o canal é mais importante. E o uso de energias fósseis sempre é uma realidade. E aí esse é um impasse. Eu vou finalizar só para... O impasse hoje é o que fazer. É, o mundo, o aquecimento está indo mais rápido do que se imaginava. Os países estão bem aquém em relação aos compromissos, por exemplo, que assumiram na COP 15, em Paris. Na COP 15, não, COP 25. Vamos ver, foi 2015. COP 21. Obrigado. Tem os NDCs, que são os compromissos de cada país, que estão aquém do que for. O financiamento é super importante. Então, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer agora. Não é boa a situação. Não é boa a situação. Tudo indica que o mundo vai ter problemas, de problemas fortemente impactantes na questão dos eventos climáticos, principalmente. Fortemente problemas de deslocamento de problemas com fauna, flora, e que nós não temos, na minha opinião, nós não temos, vamos dizer assim, há uma falta de sintonia entre soluções e a necessidade. Ou seja, as soluções vão existindo ao longo do tempo, mas a necessidade é mais premente. Acho que o mundo vai ter que partir. Primeiro, partir para um momento de adaptação, de mitigação e de resistência, de como lidar com isso também. Ou seja, as pessoas têm que se preparar, que tudo indica que vão ter momentos e tempos mais difíceis que nós vamos ter solução para alguma coisa que não nós necessariamente, mas que a humanidade causou, em boa parte, pelo menos. Então, para finalizar, eu acho que o recado mais interessante, acho que essa questão da transição energética, eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha com mediação. E a gente está pensando, talvez seja ótimo, porque é uma mediação, ou seja, é uma escolha. A sociedade, o mundo quer fazer escolhas. E a mediação, no caso, sim, é como você mediar entre situações que se colocam à sua frente e que decisões que você vai tomar. E aí, eu acho, entrando super importante, você procurar sugestão nos seus trabalhos, tentar olhar para fora, olhar para o mundo também. Olhar para o mundo e ver até que ponto, não que a ciência, ela ciência pura, que eles chamavam, ela tem uma importância fundamental. Mas o que eu quero dizer é que é bem interessante. Hoje o mundo demanda, tem tantos problemas que são elencados, que é ciência, engenharia, física, enfim, ciências exatas, que estão aqui embutidas nesse centro que a gente está falando, para ter um papel fundamental hoje em termos de, eu diria, de preservação da humanidade. Não é exagero, não é preservação da humanidade. Então, enfim, acho que o recado é esse, e eu acho que as pessoas precisam de abrir e tentar abrir outras caixas, eu acho que é bastante importante. Obrigado.
Obrigada, Davi. Eu gostaria de... Palestra ótima. Eu gostaria de perguntar se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Vários jornais. Minha dúvida era com relação acerca dessa transição energética que você comentou e a produção de energia, né? No sentido que você comentou sobre hidrogênio, comentou também sobre captura de carbono, eficiência energética. Para você, qual seria a tecnologia ou a matriz energética em si que revolucionaria a forma que a gente enxerga a produção de energia no mundo hoje? Né? Quando se fala de fusão nuclear, o próprio hidrogênio que você mencionou, mas eu gostaria de saber assim, qual para você seria a mais importante. Eu acho que não tem a mais importante. Acho que a solução vai ser sempre, vamos dizer assim, multidimensional. Cada vez mais, né? Uma própria transição não existe de uma energia para outra, existe uma superposição progressiva, com curvas que talvez se cruzem, enfim. Mas vai ser multidimensional. Eu mencionei o que você falou da questão nuclear. O nuclear era a besta-fera dos anos 70, dos anos 80. Mas quando você pensa nas emissões de CO2, é a melhor tecnologia que tem. Ela não emite. É um problema que você tem na Alemanha. A Alemanha, por conta do Partido Verde, que sempre foi radicalmente contra o nuclear, a Alemanha fechou suas usinas nucleares, mas continua produzindo energia com carvão. E não é que continua assim, não. Continua firmemente com energia carvão e vai estar produzindo, tá voltando ao consumo mais intensivo de gás natural. E é outra fonte de energia que, vão ter uma transição, você parte de petróleo, vamos dizer, em termos de emissões de carbono, no ordem decrescente, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O gás natural, uma transição energética, ele emite menos do que o petróleo do que o carvão mineral. Mas eu acho isso, eu acho que, por exemplo, eu não falei aqui uma tecnologia que está avançando muito e que pode, de alguma maneira, também ter um impacto positivo importante, que são das baterias. Porque hoje você produz energia durante o dia e de noite, se você não tiver armazenagem, então essa armazenagem ela tem que ser economicamente viável para você armazenar. Agora tem o problema das baterias também, aí você entra no outro problema, que é a mineração. Eu não mencionei aqui, não dá para falar o tempo, que é a mineração. Você tem, hoje, petroestados, são aqueles são os estados que têm, que vivem de petróleo, principalmente do Oriente Médio, mais alguns. Agora tem os eletroestados, que são aqueles que têm os metais estratégicos que você precisa para a produção de baterias, principalmente, e de carro, que vão para os carros elétricos. Por exemplo, 40% do cobre do mundo estão no Chile e no Peru. A Bolívia é um dos maiores repertórios do mundo em lítio. Então, você tem uma questão geopolítica importante aí do deslocamento do poder vinculado à produção de energia, que a bateria é fundamental. E depois, o que você faz com a bateria também? Hoje você já tem processo de reciclagem de baterias, enfim. Mas então, se me perguntar, eu diria que cada vez, como eu falei logo no início, a produção local, a geração centralizada e a geração distribuída, como queira falar, dependendo da escala também, ela pode ter uma saída, por exemplo, a partir do momento em que você tem a disponibilidade para ter um painel solar, com insolação, tem uma bateria que você vira teu produtor e se você é produtor e consumidor ao mesmo tempo. Esse é o caminho que está crescendo bastante. Ontem o Congresso aprovou, o Congresso é um governo de uma medida provisória, não estou entrando no mérito se é errado, mas que mantém subsídios para fontes intermitentes, no caso solar, questões solar e eólica. Na Europa, os subsídios são enormes. Nos Estados Unidos tem o programa, o IRA, né, o Inflation Reduction Act, que encaminhou $1 trilhão de subsídio para você fazer o retrofit da economia americana para uma economia sustentável.
Tudo isso, claro, tem impactos na questão da economia, né, geração de emprego, desenvolvimento econômico, e tem impactos também numa sociedade mais saudável. Mas também tudo isso vai gerar impacto. Então, a China está reduzindo a população, apesar do mundo crescer. Isso tem um impacto na questão do consumo energético, sem dúvida nenhuma. Mas só que, de uma maneira objetiva, a solução não é, assim, não é única. Ela é multidimensional e essas dimensões elas vão ter escalas diferentes em função da sua disponibilidade. É uma coisa você pensar em solar no Nordeste e solar numa região onde você tem, na Bélgica, onde você tem 300 dias de chuva por ano. Então, você tem que calibrar isso. Mesma coisa, vento. O Brasil agora está investindo muito em vento com energia eólica offshore. Não sei se é tão necessário, porque o Brasil está copiando um pouco o que vem da indústria da Europa. Porque o Brasil ainda tem muita eólica offshore para desenvolver, tanto que está encalcrado. E lá está dando problema também, né, a eólica offshore. O vento, deu problema técnico, etc. Então, a saída vai ser essa. Você vai ter que ter uma multiplicação. E aí, esse é o grande segredo e o grande desafio do planejamento energético. É como lidar. E isso aqui no Brasil, hoje a gente vai ter que virar de cabeça para baixo a maneira como se faz planejamento energético no Brasil, como só perde o setor de energia no Brasil. E nós estamos muito próximos de ter uma crise mais séria. Se a gente continuar com verões intensos, hoje o operador chama. Quem mexe hoje, quem despacha energia, a grande energia, é o operador nacional de sistema. Você conversa com eles, são pessoas muito qualificadas e muito competentes, mas a realidade é diferente do que eles estão treinados, do que eles estão acostumados a fazer. Então, a situação é muito complexa, é um desafio muito grande, mas é isso. Dias novos virão, mas como eu falei, né, eu fui lá para Austin, no Texas, para tentar ver um pouco, me orientar um pouco, sair mais confuso do que entrei. Muito frio. É muito interessante agora. Mas é verdade também. Por causa da hora, só mais uma pergunta, tá bom? Bom dia. Também me aconteceu o mesmo quando, antes de formar, eu queria estudar administração de empresa e acabei estudando engenharia mecânica. Com meu pai também. E uma coisa interessante, nós somos engenheiro mecânico, como acabamos desenvolvendo em diferentes áreas, mesmo desenvolvendo em gerenciar projetos e em diferentes coisas. É interessante esse ponto. Um ponto interessante que eu queria levantar aqui é em essa transição energética que temos aqui no Brasil. Você acha que tem uma lei forte para fazer essa mudança? Como falaram na palestra anterior, nós fizemos um caminho para fazer essa mudança, como por exemplo nos anos 70, que foi o Xiaoping, quando entrou na China, e ele foi, vamos mudar a China. Ele viajou por o mundo, trouxe as melhores ideias para a China, e a China, em menos de 40 anos, virou uma economia forte. Tá bom que tem um problema lá também, todo mundo, mas temos lei forte aqui no Brasil para esse desenvolvimento, essa estratégia energética. E qual seria um bom plano, por exemplo, entrar na parte de inovação também para manter essa parte? O Brasil, como eu falei, o Brasil tem uma matriz energética renovável das mais elevadas do mundo, em que os países do tamanho do Brasil é maior, quase 50% da matriz e geração de eletricidade, e é o maior programa de biocombustível do Brasil. Como eu não posso estar enganado, mas acho que é isso. É o maior programa mundial de biocombustível. Então, tanto na questão de mobilidade quanto na questão de energia elétrica, mas nos dois casos, você não teve necessariamente, não foi uma estratégia de governo. No caso da eletricidade, o nosso parque de produção elétrica, ele vem dos anos 60 do século passado, 60, 70, não sei, por conta de condições favoráveis em termos técnicos.
Então, você tem a bacia, você tem o Rio Tietê em São Paulo, você tem o Rio Paranapanema, você tem o Rio Paraná, você tem o Rio São Francisco. Então, você foi no Tocantins, aí você foi construindo, e o Brasil gerou uma competência de engenharia no setor de eletricidade, de projetos de engenharia de eletricidade espetacular. Então, não foi uma questão, por exemplo, ambiental, nem se pensava em transição energética. É uma questão de economicidade. Né? Então, questão ambiental era secundária. Primeiro, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o primeiro relatório do CONAMA emitiu em 1986. Então, já tinha praticamente todas essas hidrelétricas que a gente tem. O etanol, ele foi muito em função de uma conjuntura que juntou aumento do preço do petróleo, o choque de 73, com uma queda forte do preço do açúcar. Então, se criou o programa e, claro, você falou da China, teve o papel de ter sido uma ditadura na época e se impôs um programa. Mas o etanol não teve questões ambientais, não teve foi muito mais uma questão de proteção em relação ao setor de petróleo e uma alternativa, no caso, da queda do preço do açúcar. Eu diria que, no caso do governo, não precisa muito, não. Eu acho que, claro, quando o governo está ser forte, a ANEEL forte, a Argentina forte, da ANP forte, quer dizer, o papel do Estado é importante na questão do estabelecimento de regras, da regulação e da fiscalização. Eu acho que esse é o papel do Estado. E o resto, eu acho que eu vou dizer, o mercado tem um papel muito importante agora nesse crescimento. Você pegar todo o solar e todo o eólico, é tudo privado. É sempre privado. Então, você tem aí um mercado que vai crescer, que em função da tecnologia vai ter gente batendo na tua porta, oferecendo uma bateria específica que vai fazer com que você possa alimentar a sua casa por uma semana, e por aí vai. Esse desenvolvimento tecnológico que, na minha opinião, vai ser mais forte do que o governo. Tem um papel relevante na questão da regulação do mercado.